Voltando ao nosso curso, introdução aqui bem rápida. Então, a gente estava falando por último de classe e objeto. Classe eu expliquei aqui como se fosse o objeto, o molde, mas é o objeto em si, sem ser instanciado. Então, agora parece confuso, porque a gente só está olhando para um bloco de notas aqui e eu estou falando um monte de teoria, mas quando a gente estiver trabalhando vai ser bem simples de entender. Na prática, a classe é o objeto parado, né? E o objeto é uma classe preparada para fazer alguma coisa. O objeto, a gente não deu a definição de objeto ainda, mas o objeto no Java ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser um objeto do mundo real, uma caneta, um computador, uma caneca, o que quer que seja, qualquer objeto que seja. Mas os objetos eles são mais usados tendo funcionalidades. Então a gente pode comparar com um trator. Então com um trator você pode puxar uma carreta com uma carga, um terreno, uma estrada bem difícil. Você pode imaginar um objeto como um carro bem veloz, que pode andar bem rápido, ou um objeto como um animal que tem as suas características. O animal pode latir, pode atacar, pode andar, pode simplesmente fazer alguma coisa. Então o objeto ele é isso, é um conceito bem amplo. E a linguagem de programação orientada a objeto, você tem que ter bem fixo esse conceito de objeto. Você pode pesquisar, se você não entendeu ainda, na internet, que tem muita informação sobre isso. Mas basicamente é isso. A herança é um objeto que herda outro. Pensa numa herança genética, né? O filho ele herda algumas características do pai. Só que o objeto que herda outro objeto, você pode modificar ele para ele trabalhar de forma diferente ou ele ter mais recursos, né? Vai depender da situação. A interface ela estabelece regras para um objeto ser criado. Por exemplo, quais seriam as regras para um conceito, vamos supor, de um gato? Um animal, gato. O que o gato tem que ter para ser um gato? Bom, ele tem que parecer com um gato, né? Então a interface ela cuida disso. Então o objeto, quando ele implementa a interface, a gente vai ver que ele traz os métodos da interface, ele segue uma espécie de contrato com normas bem rígidas mesmo, que ele tem um padrão definido na interface para ele poder existir e funcionar. O pacote ele é nada mais que um agrupamento de objetos, né? Como se fosse uma caixa que você coloca um monte de coisas lá dentro. Imagina que você vai carregar uma caneca, um prato, eu só penso em coisa de comer, gordinho assim mesmo. Mas é isso, é simples assim mesmo. O pacote ele serve para guardar vários objetos. Eu já instalei aqui o JDK e o NetBeans. Pode ver o ícone aqui no NetBeans. Já vamos iniciar já vamos entender melhor esse conceito aqui de orientação a objeto. Vocês estavam vendo na Wikipedia que o Java é uma linguagem orientada a objeto, aí que ele possui estruturas e é imperativo. Então vamos explicar aquela parte agora. Vamos desmarcar isso aqui porque senão toda vez ele fica abrindo isso. E a parte que interessa pra gente é essa aqui, ó. Por exemplo, nesse botão aqui a gente pode criar um novo projeto, né? Basicamente criar um novo aplicativo ou um pedaço de aplicativo, né? Um módulo, assim por diante. Para criar um aplicativo Java bem simples, a gente pode começar na categoria Java. Vamos fazer uma aplicação Java. Seguir aqui, próximo. Então você tá vendo um monte de coisa aqui. Calma, não se preocupe. O que a gente vai fazer aqui, ó, é definir um nome
para esse projeto, que não necessariamente é o nome do seu aplicativo, é só o nome do projeto. Então vamos colocar aqui projeto 1. Projeto 1. Aqui ele está mostrando onde ele vai salvar, você pode deixar aqui mesmo. Você não precisa mexer nada disso. Para efeito didático, nós vamos desmarcar, criar classe principal. Aqui já está entrando o conceito de classe, que a gente viu aqui, ó. Então ele já está falando em classe aqui, ó. Você veja como é importante. Então, você nem começou a criar o aplicativo e já está falando em classe. Então vamos desmarcar aqui para efeito didático. A gente vai ver o que é uma classe agora. Vamos clicar em finalizar, ele já vai criar todos os arquivos necessários, projeto. Ele vai deixar o ambiente pronto para a gente poder programar. Está preparando aqui. Aqui ele está fazendo uma série de coisas. Muita coisa mesmo ele está fazendo. Verificações, criando arquivos, criando estrutura de pasta. Muitas coisas. Tudo automaticamente. Então você não precisa se preocupar com nada disso por enquanto. Pacotes de código fonte. Ó, pacote. Tá vendo? Pacote default. Tá vendo que esse desenho aqui parece com um pacote? É isso mesmo, é como se fosse um pacote, só isso. Aqui na verdade ele está mostrando que esse é o pacote padrão. Existe uma convenção que a gente nunca deve criar nenhuma classe. Lembra que classe é semelhante ao objeto e o pacote é um pacote cheio de objetos, né? Você nunca deve criar classes dentro do pacote padrão. É bom você adicionar um pacote aqui. Então vamos clicar com o botão direito, novo pacote. Assim onde vai ficar nossas classes dentro, nossos objetos. Certo? Vamos colocar aqui com BR Ferrares. Esse é o meu pacote. Criei um pacote aqui que não é o pacote padrão. Agora no meu pacote a gente pode adicionar uma classe. Vamos adicionar uma classe Java. Essa classe aqui a gente pode dar qualquer nome, mas vamos já imaginar que ela é um cachorro. Vamos dar o nome de cachorro para a classe. Então já a gente entendeu o conceito aqui de classe e objeto. Adicionei uma classe no meu pacote, né, que está dentro do meu projeto. Então veja como é a estrutura da linguagem de programação. Aqui você está vendo já algumas coisas aqui e já começa a se perguntar. Então, a primeira coisa que vem no arquivo java.java, depois nós vamos ver que existe uma estrutura de pasta, é um lugar que ele está criando uma série de arquivos aqui. A primeira coisa que vem no arquivo Java é o pacote, aonde está, onde vai ficar guardadas as classes aqui que eu vou criar aqui embaixo. Então, essa palavra package é uma palavra reservada, significa que você não pode usar ela. Só o compilador, a IDE, né, NetBeans, pode usar ela. Como outras palavras que nós vamos ver no decorrer do curso. Você não pode usar no seu código, porque a IDE usa para fazer alguns padrões, né? Então aqui, essa é a classe cachorro. Pronto, isso é uma classe. É isso aqui, ó. Isso aqui é uma classe. Isso aqui é uma classe, isso aqui é um pacote, né? E por trás disso aqui existe uma estrutura de pasta, ó, que a IDE ela criou. Uma estrutura de pasta aqui, onde está salvo. Por exemplo,
Projeto 1, veja que foi o nome que eu dei aqui para o projeto. Ele criou a pasta aqui, projeto 1, dentro da pasta documentos, NetBeans projetos, né? Dentro dessa pasta tem uma série de arquivos, né? Tem um arquivo de configuração que ele lê para poder compilar os aplicativos e outras coisas. A pasta src, né? E aqui dentro da pasta src ficam os códigos, fonte, texto, né? E bytecodes, compilar, etc. E aqui começa o meu pacote, ó, com br jarez, que está no arquivo .java. Eu posso abrir com o bloco de notas, ó. Tá vendo só? É um arquivo texto. Depois a IDE vai compilar isso aqui e ele vai virar bytecode. Depois nós vamos explicar bem certinho o que é bytecode. Você pode ver que é exatamente o que está escrito aqui, ó. É um arquivo texto. Nada mais que isso. E aqui a gente pode ir adicionando novas coisas, né? Por exemplo, posso adicionar outra classe aqui. Eu posso adicionar formulários, né? Eu posso criar uma interface, etc. Classe e assim por diante. Mas aqui nós vamos focar, por enquanto, bem simples, para a gente entender os conceitos primeiro, né? A gente já viu um pouco do que é classe, do que é pacote, do que é objeto. Na próxima aula nós vamos continuar falando mais, para que a gente possa entender bem isso aqui mesmo, porque isso aqui é muito importante. Então, até mais, até a próxima videoaula.